abençoe vocês, no nome de Jesus. Voltamos com mais mensagens da Palavra de Deus para a edificação da sua vida, para o seu crescimento espiritual. Eu sou Sônia Barbosa Medeiros e eu venho aqui nesse vídeo compartilhar com vocês mensagens de fé, mensagens para edificação, para que Deus venha abrir os olhos do teu entendimento, do teu conhecimento, e aquilo que eu falar aqui, muitas vezes você pode estar passando por um momento semelhante, algo semelhante, para que seja um alerta para você, para a sua vida, para você entender como que funciona o mundo espiritual. Eu estou aprendendo conforme eu vou caminhando com Jesus, no conhecimento da palavra, estudando mais profundamente a palavra, procurando conhecer. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Então procure se aprofundar mais em Deus, conhecer a palavra de Deus, e você vai entender muitas coisas que você não entendia antes. Vai te clarear a tua visão. Sua visão vai abrir. Gente, eu venho nesse vídeo compartilhar com vocês falando que o jovem, ele é muito curioso, ele gosta de se aprofundar no ocultismo, ele é curioso. Nós jovens somos curiosos. Eu falo nós jovens porque eu lembro na minha juventude como eu queria assim conhecer aquilo que eu não conhecia. Nós somos curiosos, o jovem é curioso. Eu estou aqui representando você, a juventude, eu estou aqui representando a juventude, nós somos curiosos. E nesse vídeo de hoje eu venho falar sobre brechas. Novamente, nós devemos fechar as brechas. Quantas vezes na minha juventude eu abri brechas? Eu fui uma pessoa assim que eu achava que não tinha nada a ver, eu fazia simpatia. Eu queria me aprofundar, sabe, com o ocultismo. Despertou em mim isso através de quê? De filmes de terror, filmes de vampiro. Vai prestando atenção. Aquilo que eu estou falando aqui, muitas vezes é a sua situação. Então foi despertando isso em mim. Por quê? Vai despertar aquilo em você, algo em você, conforme aquilo que você está consumindo, conforme aquilo que você vem se alimentando. Eu era uma pessoa que não buscava Deus. Vim de uma família que não buscava a Deus. Assim, pessoas assim, nós éramos ignorantes nessas partes espirituais. Não sabia do bem, não sabia do mal, não sabia. Achava, não tinha entendimento, gente. De jeito nenhum, achava que o que fazia era o certo e pronto, acabou. Então fazia simpatias e, querendo ou não, essas coisas são brechas que nós estamos dando a Satanás. E aí você vai se desenvolvendo nessas práticas e você vai ficando... vamos dizer assim, o diabo ele vai te treinando para você ser um instrumento nas mãos dele. Então nós temos que tomar muito cuidado com as brechas. Muitas vezes aparece algum objeto na nossa casa que você nem sabe de onde veio. Acontece isso na sua casa. Eu estava vendo um testemunho, eu vou deixar o link aqui abaixo, uma ex-bruxa. Ela serviu ao diabo por mais, gente, acho que foi 20 anos, uma coisa assim. Vocês vão ver certinho lá. Não lembro agora exatamente. Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui. Deixa eu ver para me falar certinho aqui para vocês. Que esse testemunho eu assisti, tem várias partes. Tem a parte 1, parte 2. Ela serviu o diabo por 20 anos, mas Cristo resgatou ela poderosamente. Por mais de 20 anos ela serviu os demônios. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você ver o testemunho dela. Gente, é uma bênção esse testemunho. E ela foi uma jovem, assim como eu tô falando. Os jovens, eles são parecidos, eles são iguais. Nós somos iguais na época da nossa juventude. Você quer se aprofundar com o ocultismo. Porque é aquilo que você vê, aquilo que você assiste, então você quer se aprofundar mais. Mas querendo ou não, ali são forças das trevas te treinando para você ser um instrumento nas mãos dele. E nós devemos aqui, gente, fechar estas brechas. Aquelas obras das trevas que você vai conhecendo através da palavra de Deus que é errado, você deve abandonar, você deve deixar. Você deve deixar. Então nós temos que consagrar nossa vida a Deus
E muitas das vezes o mal ele entra por onde a gente nem imagina. Como eu já fiz aqui essa pergunta, já apareceu objetos na sua casa que você não sabe de onde é esse objeto? Da onde é esse objeto? Quem que colocou aqui? Então nesse testemunho, eu já vou aqui falar, já adiantar aqui algumas coisas para vocês. Ela fala que ela, por ser bruxa, ela não nasceu bruxa, mas ela foi se treinando, com simpatias, e foi se aprofundando ao ponto, gente, que ela virou uma bruxa. O mal começou a usar ela. Ela chegou ao ponto, olha para você ver que coisa séria, de entrar nas casas das pessoas sem as pessoas verem ela, sem as pessoas saberem. E através, assim, ela entrava lá e colocava objetos na casa dessas pessoas. Por quê? Porque ali era um portal, uma brecha para esses mal entrar nessa casa, nessa família, para destruir. Você vê a importância de nós andarmos em comunhão com Deus? Você andar em comunhão com Deus, o seu espírito, seu corpo, sua mente, você consagrar sua casa, você consagrar o seu lar, os seus lábios. Lembra da mensagem de antes? 10 palavras que nós não devemos falar. Ainda tem bem mais palavras, gente, do que essa numeração aqui que foi colocada, palavras semelhantes, para nós não falarmos, porque são portais, são brechas que nós vamos usar para o diabo entrar na nossa vida e nos destruir. As brechas são nada mais do que alimento, a nossa própria força, nós mesmos que fornecemos essas armas para o diabo vir contra as nossas vidas. Eu vou deixar aqui, gente, linkado esse testemunho. Então ela chegou num nível que ela entrava nas casas das pessoas e ninguém via. E ela deixava, gente, ela falou que deixava bala. E a pessoa passava ali e falava, uma bala, de quem será que é? E pegava e chupava aquela bala. Nem sabia de onde que era aquela bala, já ia chupando a bala. Ou seja, gente, a maldição entrava dentro da pessoa através daquela bala. Eu entendi assim, é como se fosse uma câmera ali vigiando a pessoa. E eles começam a trabalhar ali. Aquilo que eles estão fazendo, vou ver se está dando certo. Ah, está dando certo. Eles estão brigando. Começa a gente passar toda a sua vida ali para eles. Aqueles objetos, além de ser portais, brechas, eu já entendi aqui, eu falo aqui que é como se fosse uma câmera. Eles chegam ali, colocam a câmera na sua casa e fica vigiando a sua vida. E como isso é impossível acontecer? Quando nós fechamos as brechas, andamos em comunhão com Deus, obedecendo aquilo que Deus está falando para nós. Então feche as brechas. O vídeo de hoje é feche as brechas. Feche. Se aparecer alguma coisa estranha na sua casa, gente, já entre em comunhão com Deus. Não é para aparecer. Aqui em casa, graças a Deus, nunca apareceu. Mas quando vem alguma coisa diferente, o Espírito Santo, que não é da parte de Deus, ele já nos incomoda e a gente já fica assim. E já destrói, já manda embora, já quebra. Ô, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, que o mal, ele vigia. Mas não vai ser nesse vídeo não, senão vai estender muito. Vai ser para os próximos vídeos. Continua aí conosco. E uma vez, quando eu tinha o quê? Uns 10 para 11 anos, eu era adolescente, pré-adolescente, vou dizer assim. Eu estava deitada para dormir, não dormi. Gente, entrou algo dentro de casa e eu percebi. Eu vou contar depois esse acontecido aí. E tem muitas vezes bruxas, eles entram dentro das casas em forma de animais. Para vigiar você, para ver como que você tá. Gente, é muito sério, é coisa pesada. Por que eu insisto isso, gente? Porque eu fui uma pessoa que fui envolvida com essas coisas, não que eu busquei. Assim, eu busquei de uma certa forma a simpatia, mas ir atrás, gente, de bruxarias, essas coisas de maldade, de magia negra, não, nunca fui, nem me interessava, jamais. Jamais, mas simpatia eu fazia porque não tinha entendimento, que era coisa errada também. Mas era a porta aberta que eu estava abrindo para o mal vir sobre a minha vida. Então o mal ele andava. Eu já falei aqui nos vídeos dos testemunhos que o mal ele entrava em casa e saía, voltava a hora que queria.
ele era como se fosse o dono da casa, vocês entenderam? Nós não buscávamos a Deus. Então, gente, eu persisto nesses assuntos porque foi algo que eu vivi. Então, se eu vivi, Jesus me resgatou, Jesus me libertou, eu tenho a liberdade hoje para falar para vocês, você entendeu? Eu não estou falando de algo que eu vi, que agora eu vou compartilhar com vocês, deixar aqui no vídeo, no link aqui abaixo, o testemunho dessa jovem, que ela serviu os demônios por mais de 20 anos. Ela chegou ao nível de bruxa. Então, gente, é algo que semelhante, muitas coisas ali ela fala, eu lembro que é algo semelhante assim, mas não que eu me envolvi em bruxaria, essas coisas, não, mas coisas assim que fiz simpatia, é algo que você vai ali, sabe, procurando ter uma sensibilidade para essas coisas do mal. E hoje eu tenho sensibilidade para as coisas de Deus, graças a Deus, através do Espírito Santo. Mas Deus, Ele sempre nos guarda para que hoje eu venha estar aqui falando para vocês do que aconteceu comigo, como Deus me resgatou. E hoje eu sou liberta em Cristo Jesus, graças a Deus. Então, gente, por isso eu tenho a liberdade para estar falando isso para vocês. Não estou falando de algo que eu ouvi, mas de algo que eu presenciei, é uma parte também da minha vida. Então eu tenho essa parte aí de libertação, essa parte assim de envolvimento, de libertação espiritual, dessas coisas de vampirismo, um pouco assim, vamos dizer assim, de simpatia, essas coisas, voltada para essas coisas de telepatia, de ouvir outra pessoa, você entendeu? De ver vultos, eu tive isso, essa sensibilidade, e hoje o Espírito Santo, Ele me libertou, Deus, Jesus me libertou, e eu tenho essa liberdade de hoje vir compartilhar com vocês. E eu espero que edifique você, e você que está passando por algo semelhante, você fica em alerta para tomar cuidado. Gente, então feche as brechas, anda em comunhão com Deus, não dê lugar ao diabo. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Eu vou estar compartilhando com vocês também mais sobre o que aconteceu aí nesse momento que eu estava deitada, não estava dormindo. Vai ser para os próximos vídeos. Ficam todos na paz.